Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. A partir de agora, uma palestra, um bate-papo em forma de entrevista. Ligue e participe. No ar. Falando de Espiritismo. Coordenação e apresentação, Marta Batista. Queridos amigos ouvintes, paz e saúde a todos. Nós estamos juntos, mais uma vez, com o programa Falando de Espiritismo, que tem por objetivo principal levar a orientação doutrinária espírita a todos aqueles que sintonizam a emissora da Fraternidade. Lembramos que o nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, ao vivo. Portanto, ele é interativo e tem um telefone para a participação de vocês. É o 3386-1400. Bem, este programa apresenta ainda 3 horários de reprise. Às segundas-feiras, às 4 horas da manhã, às sextas-feiras, às 2 horas da manhã e aos domingos, às 5 horas da manhã. Ele tem por objetivo atender a toda a comunidade espírita, mas em especial aqueles que de alguma forma estão impossibilitados de chegarem às casas espíritas. Aqueles que estão privados da liberdade, aqueles que estão presos a um leito nos hospitais ou ainda em seus lares e aqueles que se adaptam a uma nova situação de prova, a da privação da visão. Então a Rádio Rio de Janeiro firma esse compromisso com todos vocês, amigos ouvintes, e leva o banquete doutrinário espírita a todos indistintamente. Bem, agora vamos apresentar o nosso amigo que está aqui nos revisitando e hoje fará a última parte do tema O Caráter da Revelação Espírita, que é o capítulo 1 da Gênese. Quem está aqui conosco é o professor Jorge Medeiros. Tudo bem, Jorge? Tudo bem. Boa tarde, Marta. Boa tarde, amigos ouvintes. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações. Que assim seja, que esteja entre nós. Muito bem, Jorge. Bom, Jorge, antes de você finalizar esse tema, eu gostaria que você falasse um pouquinho das suas atividades no movimento espírita. No momento, nós estamos participando do 17º CEU na área de educação espírita e participando dos grupos de estudo do nosso centro. Nós tivemos ontem uma reunião lá no 17º, onde temos uma convivência muito agradável entre os centros. Tinha muitos centros lá participando e o trabalho foi desenvolvido por uma pessoa que ele é excelente, né? Nossa amiga, né? Que é o Mauro Araújo, falando sobre o relacionamento interpessoal no centro espírita. Foi esclarecedor e todo mundo refletiu bastante sobre a nossa prática, né? Que o Kardec fala exatamente que a consequência primeira da doutrina espírita é a mudança na nossa conduta, né? Que a prática da moral espírita, ela é a consequência direta do conhecimento espírita. Se não há esta prática, é porque o conhecimento ainda não chegou
verdadeiramente. Então nós temos que parar verdadeiramente de vez em quando e refletir sobre a nossa prática. Sim. O que tem agregado a nós e aos outros ao nosso fazer no centro espírita, né? Então foi uma tarde maravilhosa. Beleza, né? Pois é, não pude ir. Eu gostaria muito de ter ido, né? O Gleison insistiu muito. Marta, vai sim. O Mauro é uma pessoa bem especial, né? Conhecedor da doutrina espírita, dedicado, que divulga as obras de Allan Kardec, né? Então, pessoas que têm o compromisso com Allan Kardec, a gente tem que ajudar, incentivar, porque agregar coisas que não tem é mais fácil do que permanecer fiel. Não tem dúvida. Então, o 17º Seu, nós estamos lá sempre com maior alegria, porque todos têm caminhado no mesmo rumo. É verdade. E você participa do Centro Espírita Irmã Clara, qual é o endereço? Rua José Maria, número 20, na Penha, em frente ao ponto final do ônibus 313, Tiradentes Penha. Muito bem, então não tem erro, né? Não. Muito bem, Jorge, então hoje você encerra a 5ª parte, né, do capítulo 1º de A Gênese, o caráter da revelação espírita, e você fique à vontade. Sim. Para dar prosseguimento e encerrar. Ok. Antes de entrar no assunto, eu queria voltar à resposta de um ouvinte da última participação. Certo. Que eu dei a resposta e aí me veio uma inspiração para ampliar a explicação, só que não deu tempo, o programa tinha, né? Tem o seu horário e não deu tempo, então eu gostaria de voltar a essa questão que está intimamente ligada com a questão do caráter da revelação espírita. Certo. Um amigo ouvinte perguntou por que eu e algumas outras pessoas consideramos que alguns autores espirituais de livros mediúnicos, a sua produção mediúnica não é doutrina espírita. Um exemplo, Emmanuel, Joana de Ângeles e outros espíritos. Por que você não considera a doutrina espírita? Isso é bem fácil de explicar. Primeiro, que para ser considerado doutrina espírita, ele tem que passar por um critério, que é a generalidade e a concordância. E, claro, o critério da razão também, que é vários médiuns receber aquelas mesmas mensagens, aquelas mesmas instruções, sem se conhecer, simultaneamente. E aí, a partir disso, com a sanção da concordância e da generalidade, aquela informação seria aceita como doutrina espírita. E alguém que teria para reunir, coordenar tudo isso, para avaliar se as informações batem ou não. Sim. Então, como esse critério não foi atendido, nenhum desses critérios for atendido, então a gente não pode considerar como doutrina espírita. Mas não é uma questão de escolha particular. Então, qual foi a inspiração? A inspiração me veio de um livro que foi recebido na época de Kardec e não é considerado doutrina espírita. Tem um livro chamado A Vida de Joana d'Arc, ditada por ela mesma. Então, esse livro foi recebido na época de Kardec por uma médium que era médium oficial, vamos, entre aspas, né? Daquelas médiums que mais produziram na Sociedade Espírita de Paris, que é a Hermence Dufour. Sim. Então, era uma médium que Kardec tinha total confiança, tanto é que participou de todas as obras da codificação. O espírito é um espírito codificador, que está lá até no Livro dos Médiuns, dá mensagem na Revista Espírita. Um espírito que participou da codificação. O Kardec recebeu a obra, analisou a obra, foi publicado pela mesma editora que publicou os livros do Allan Kardec e nem por isso foi considerado doutrina espírita. Porque era uma obra sobre questões particulares de um espírito que veio por um fenômeno espírita. Então, é isso que as pessoas... E que não teve outros e ele não pôde comparar. Sim, né? Não pôde comparar, porque principalmente por ser uma questão biográfica, os outros espíritos não se preocuparam em falar sobre a biografia daquele espírito. Já que ele já falou, não tem problema. Então, não é considerada doutrina espírita por causa disso. É uma obra sobre a doutrina espírita ou por fenômenos espíritas.
Então, é isso que a pessoa tem que prestar atenção. A doutrina espírita, para ser doutrina espírita, tem que passar pelo critério espírita, da ciência espírita. Quer dizer, por melhor que a obra fosse, se ele aceitasse sem comparação, ele estaria desdizendo o crivo que ele criou, né? Isso, exatamente, né? E não é por isso que a obra não deva ser lida. Claro. Ele faz questão de dizer, aquele que quer tudo saber deve tudo ler. Lógico. Apenas saber separar. Doutrina espírita está contida nas 21 obras fundamentais de Allan Kardec. E existem as obras sobre o espiritismo ou complementares. E esse complementar também não é o sentido que as pessoas entenderam. Complementar porque ajuda a complementar o estudo. Isso é, eu vou pegar a obra ou de Joana d'Arc, ou de Fenelon, ou de Emmanuel, ou de quem quer que seja, e vou comparar com a doutrina espírita, e aí isso vai complementar o meu estudo, porque por comparação eu aprendo a separar o que é certo e o que é errado. Claro. Então é esse sentido de complementar, não de completar. Então, que as pessoas saibam separar isso, sem o apego emocional. Né? Claro. Então, olha, do ponto de vista filosófico e científico, não é doutrina espírita por causa desses argumentos. Sim, mas é isso que as pessoas talvez fiquem ressabiadas, né? Elas, quando a gente fala que não é doutrina espírita, é porque não faz parte do conjunto de codificação. Isso. Né? Agora, não significa que não sejam obras que você não vá ler e que você não vá utilizar o critério que Kardec nos legou para lê-las. Não só elas, como qualquer uma obra. Né? Você tem que usar aquele crivo. Sim. Então, lógico, e muita coisa ali vai ser, claro, aproveitado. Não Exatamente, você pode até usar em palestras, pode usar em estudos. Tudo que estiver em concordância, você vai usar. O problema está quando você abre o Centro Espírita, pega só essa obra e vai divulgar para uma pessoa que não conhece. Aquela pessoa que está ouvindo, ela vai achar que aquilo é a doutrina espírita. Exato. Né? Aí é uma outra coisa. Então, nós temos que divulgar a doutrina espírita. E as obras sobre a doutrina espírita, a gente lê, estuda, e se a pessoa quiser ler e estudar também, não tem problema. Mas a nossa obrigação de divulgação é a doutrina espírita. Com certeza. A não ser que você fale sobre aquela obra e faça o adendo. Isso. No final ou no meio, você vai dizer, bom, agora vamos aos pontos, né, de concordância com a doutrina. E, de repente, a obra tem todos os pontos em concordância. Com certeza. Né? Como, por exemplo, a que você citou, acredito que tem, Sim. o Centro Espírita do professor Herculano Pires. Sim, né? Com certeza. Porque ele tinha uma preocupação muito grande em acertar de acordo com a doutrina. Né? E mesmo se não tivesse... Se tivesse alguma coisa na obra do Herculano Pires que não tiver de acordo com a doutrina espírita, eu não tenho o menor poder de dizer que não está. E ele lá onde ele estiver, ele também não vai ficar triste, não. Com certeza, vai ficar feliz. Puxa, não tinha percebido. Isso. Quem é da verdade não se entristece com a verdade. É verdade. Quem é do conhecimento, quem busca o esclarecimento, jamais fica triste com o esclarecimento. Aliás, né, Kardec falou exatamente isso, naquele texto Polêmica Espírita. Né? Ele fala várias coisas que ele sabia, que coisas que iam desagradar, né, aos religiosos mais tradicionais, e ele então disse, no final ele encerra dizendo, o meu compromisso é com a busca da verdade. Exatamente. Por isso, o objetivo de estudar esse capítulo, o caráter da revelação espírita, para as pessoas aprenderem. Eu fico, por um lado, lisonjeado e, por um lado, triste, de saber que muitas coisas que eu estou falando aqui, para muita gente é novidade. Isso também me entristece. Me alegra porque eu estou tentando entender a doutrina e me entristece porque a doutrina espírita tem mais de 100 anos. Então, gerações já passaram, os livros estão aí. E por que não mergulhou no livro? Porque muitas vezes a gente desviou do foco. Né? Um exemplo, a visão que Kardec tem de Jesus é uma visão muito diferente da que o movimento espírita tem. E principalmente, ultimamente, o movimento... Existem umas correntes ainda mais místicas ainda, né?
reforçando todas essas tradições maravilhosas e sobrenaturais. Eu até separei aqui uma passagem de Kardec, da Revista Espírita de 1868, falando sobre os missionários, né, os messias do Espiritismo, e ele fala uma coisa muito interessante, olha só. Sua vinda, isso é, desses espíritos, não será marcada por nenhum prodígio, e Deus, para fazê-lo reconhecer, não perturbará a ordem das leis da natureza. Isso é muito importante. Nenhum sinal extraordinário aparecerá no céu, nem na terra, e não serão vistos descendo das nuvens acompanhado dos anjos. Eles nascerão, viverão e morrerão como o comum dos homens. E sua morte não será anunciada ao mundo, nem por tremores de terra, nem pelo escurecimento do sol, nenhum sinal exterior os distinguirá. Não mais do que o Cristo não foi distinguido dos homens durante sua vida. Que maravilha, né? Quer dizer, ele está dizendo que os espíritos superiores não poderiam vir de outra forma, né? Porque senão eles negariam a virtude que eles ostentam, que é a da humildade. Exatamente. E é esse o caráter da revelação espírita. Ah, mas está escrito que quando Jesus morreu, o céu escureceu e teve tremor. A doutrina espírita ali, Jesus morreu igual a todo mundo. Foi enterrado igual a todo mundo. Teve uma vida igual a todo mundo. A diferença de Jesus está no seu ensino. O ensino de Jesus é que modifica se a gente souber usar. A presença física de Jesus não modifica a vida de ninguém. Porque o que ele é dele é uma conquista dele. Ele não pode interferir na minha vida. Porque se fosse assim, a gente já nascia perfeito. Era mais fácil Deus logo fazer a gente perfeito. Ele dá o caminho. Agora, quem tem que perseguir esse caminho somos nós. Lógico. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome para si a sua cruz e me siga. Né? Ah, mas por que então fica tão nessa espuma? Porque é mais fácil. A nossa natureza mística, ela é muito forte ainda. O nosso lado místico ainda é bastante forte, né? Então a gente prefere botar a imagem de Jesus, fazer isso de Jesus, botar o nome de Jesus nas campanhas, mas são coisas que não alteram em nada, né? O que altera é a nossa conduta, é aquilo que a gente iniciou a fala, é a prática. A nossa prática, sim, se tiver de acordo, pautada na moral de Jesus, aí sim. Esse é o cristianismo redivivo que se fala, é reviver essa moral. Claro. E não a moral que foi agregada através da história da humanidade, como outras correntes religiosas que se apossaram do nome de Jesus e criaram outras coisas, né? Que é aquela ideia dos fins justificam os meios. Isso Jesus jamais. Eu nunca vi Jesus mentindo para agradar alguém. Mentindo para atingir um objetivo. O caminho da verdade é a verdade. O caminho do bem é o bem. Claro. Se alguém mente para não magoar ou para atingir um outro objetivo, ainda carece de esclarecimentos a respeito da lei de Deus. Porque qualquer ato ruim também tem uma consequência. E se a pessoa, né, tem a preocupação de ela estar fazendo isso, vamos dizer, uma mentira, né, para não magoar uma determinada pessoa, você tem uma opção, né, de não mentir, que é a de omitir. Exatamente. Você omitindo não está mentindo e não está magoando, então, quem quer que seja. Então, existe sempre uma outra opção, um outro caminho, né, para que você não produza o mal, né, dizendo que com o fim é o bem. Exatamente. E quando pressionado a se posicionar, você não pode ter outro caminho que seja o de declarar, né? Declarar a verdade, né? Eu te conjuro em nome de Deus, diga que se você é o Messias. Sim, eu sou. Acabou, né? Segundo a Escritura, foi assim que ele procedeu. Então, como nós temos que também seguir o mestre. Pois é, você deu esse exemplo, né, da alegórico, né, que envolvia a sua vinda, né? E
temos diversos exemplos na Gênesis, no capítulo 15, né, quando ele trata dos milagres, são vários exemplos. Então, será que essas pessoas, né, ficam incomodadas e vão dizer não? Kardec está dizendo que a multiplicação dos pães é alegórica, né? Porque você fica saciado quando ouve a verdade, que é a verdade que Jesus dizia, e não sente fome, né? E a pessoa vai dizer, não, se produziram 5.000 pães, né? Então, e outras coisas ali, né? Não só pessoas, como espíritos também. Sim, não tem dúvida. Continuam ainda presos a esses ideais, mas o nosso caminho é o da doutrina espírita. E é isso que a gente tem que parar para refletir. A doutrina espírita é o nosso caminho. Se eu faço qualquer coisa que esteja fora da metodologia espírita, do critério espírita, da ciência espírita, eu já estou fazendo outra coisa. Que não quer dizer que é errado. As pessoas têm esse maniqueísmo. O nosso irmão o certo ou errado, né? Nosso irmão que acabou de desencarnar agora, né, que é um grande médium, Valdo, né? Valdo Vieira, ele chegou, olha, eu quero criar minha doutrina, e criou. E foi lá, estava feliz do jeito dele, então tá bom. Mas ele não chegou e disse, não, o meu espiritismo. Não, ele criou um outro nome. Ele foi muito sério. Foi honesto. Foi honesto. Né? Foi criterioso, teve caráter, retidão de caráter de dizer, não, o que eu faço é outra coisa. Então acabou. Né? Mesmo que tenha fenômenos parecidos, mas ele teve coragem de dizer que é outra coisa. Então, se alguém quiser seguir a ciência e a doutrina espírita, a filosofia espírita, é só estudar com profundidade as 21 obras fundamentais. Ok? E tem um outro ponto de esclarecimento muito importante que está lá no item 55, Sim. que é o seguinte. Ele fala assim, ó. As descobertas da ciência glorificam a Deus, em vez de o rebaixar, pois só destroem o que os homens construíram sobre as ideias falsas que formaram acerca de Deus. Então, nenhuma descoberta da ciência vai destruir alguma lei divina. Se destrói alguma coisa, são coisas construídas pelo homem. Como um exemplo é que a Terra o Sol não gira em torno da Terra. As pessoas ficaram com medo. Mas, independente delas ficarem com medo, independente das doutrinas que elas abraçavam, a Terra gira em torno do Sol e acabou. Claro. Faz parte da lei da natureza. Lógico. É como a gente diz sempre, né? Muitas vezes as pessoas querem nos afrontar quando não acreditam na reencarnação, né? Por não serem espíritas, enfim. E eu fico com aquela tranquilidade. Bom, tudo bem, né? O fato dessa pessoa, eu respeito. O fato dela não acreditar e ela fazer uma preleção de 2 horas sobre isso, não significa que a reencarnação não esteja se processando. Sim, Bom, mas estamos ouvindo meditação de Thaís e o Senhor do Tempo nos diz que está na hora da pausa. Vamos fazer um intervalo e voltamos já já. Até lá. Pela Rádio Rio de Janeiro. Falando de Espiritismo. Coordenação e apresentação, Marta Batista. Visite nosso site e ouça nossa programação em tempo real. Rádio Rio de Janeiro. Na internet com você. www.radioriodejaneiro.am.br. Rádio Rio de Janeiro. 24 horas com você. Pela Rádio Rio de Janeiro. Falando de Espiritismo. Coordenação e apresentação, Marta Batista.
Então, queridos amigos ouvintes, nós estamos retornando depois de um breve intervalo e o programa é Falando de Espiritismo. Quem está conosco nesta tarde é o professor Jorge Medeiros, que desenvolve a quinta e última parte do tema O Caráter da Revelação Espírita. E antes de repassarmos o microfone para o Jorge, nós queremos agradecer a todos aqueles que curtiram, divulgaram a doutrina espírita através dos compartilhamentos e das curtições do status do programa no Facebook. Então, eu vou agradecer a Virgínia Chaves de Lima, a Olga Maria Santos, a Eliane Mérida Mico Mendonça, a Carla Fabiana Correia Crespo, a Leda Setuba, a Deisiana Silva, Maurício Barbosa, a Ivete Silva dos Santos, a Márcia Simas Albuquerque, a Zélia Monsores, a Maria Célia Biondo, a Eliane Lazari, a Kátia Pereira, a Suzy Batista, a Doris Rodrigues, a Vera Coelho, a Carla Guapiaçu, a Penha Bárbara, Ana Lúcia Ferreira, o Alfredo Vieira Castanheiras, Janice Sampaio, Francisco Amaral, Soraya Orato, Amanda Silva, Regina Maciel Veloso, Cissa Balduco, Tânia Feidman, o Jorge Medeiros, curtiu o programa do Caio Cardinô semana passada, a Wanda Jaque, a Maria Tereza Souto Maior, o Paulo Coscarelli, a Sônia Paiva, o Marco Dutra, o Gilberto Lepenisk, a Luciana Vale, Sueli Carve, Gleison Assis, Alberto Carlos, Ângela Maria Mateus, Amaro Filho, Carlos Santos, Marilis Campanati, Zélia Monsores, eu já havia falado, a Darcy de Souza Costa, a Rosa Morena, a Georgiane Pereira, a Adriana Nunes, a Edna Nascimento, Luiz Cláudio Macedo Oliveira, Ana Maria Valucci, a Maria de Lourdes Sanque, a Leda Lindotti, Tati Cardinô, Priscila Perelo Correia, o Henrique Parente, Ana Luísa Garcia, o André Rangel, Alain Hirt, Vitor Chaves, Lígia Costa, Bianca Moreira dos Santos, Carla Dias, Elba Aparecida Lopes, Rafael Monteiro, Zé Eduardo, Joelma Maria, Bruna, eu acho, não sei se é Runa ou Bruna, Spilling, Luana Bravo, Rafael Cardoso, Andréa Andrade, Evelyn Coutinho, Maria Regina Monteiro, Andressa Lobo, Rafael Rodrigues, Wagner Vieira Imóveis e ainda a Filomena Queiroz e a Ana Queiroz. A todos, então, eu quero agradecer do fundo do coração. E quero ter um breve diálogo com você, amigo ouvinte, perguntando a você, sabe o que você ganha participando do Clube da Fraternidade? Uma emissora de rádio que toda a família pode ouvir, transmitindo o bem para o Brasil e o mundo. Seja também mais um colaborador da Rádio Rio de Janeiro, juntando-se aos amigos que já fazem parte do Clube da Fraternidade. Acesse então www.radioriodejaneiro.am.br e entre você também na campanha Mais 3.000 colaboradores do Fundo Mantenedor da Rádio Rio de Janeiro, contribuindo assim para que possamos manter a emissora da Fraternidade no ar. Bem, queremos agradecer e enviar um forte abraço para uma amiga muito querida, é a Penha do Tauá, e o nosso querido Celso Martins. Celso, acabei de receber a sua cartinha, né, e vou abri-la mais tarde, lerei e entrarei em contato com você. E também enviar um forte abraço para o nosso querido, estimado José Marques Mesquita. Muito bem, voltando então, aqui ao nosso programa, nós temos diversas participações e eu gostaria que você me dissesse, começo por essas aqui? Isso. Essas são as de hoje. Só começa por essa, depois a gente volta para aqui. Muito bem, e depois temos que retomar algumas do outro programa, não é isso? Então vamos lá. O Anônimo diz assim: Jorge, você está fazendo muita confusão. Os livros que você está descrevendo podem ser acoplados, mas não são espíritas, são adotados pela Federação Espírita. Temos que estudar Kardec, sim. Os livros espiritualistas, sim, temos que avaliar.
você diz que os livros de Joana, de Emanuel, de André Luiz não são espíritas. Isso não está certo. Você tem conteúdo, porém está fazendo uma salada só. Você tem que esclarecer, não confundir. Muito bem, Jorge. Então, Jorge, esclareça. Muito obrigado por esta pergunta. Então, em nenhum momento eu disse que o livro não era espírita. Eu disse que é um livro sobre o espiritismo. Não é doutrina espírita. Doutrina espírita é o conjunto de ensinamentos trazido pelos espíritos em concordância. Não quer dizer que não é um livro que não deva ser lido, que é um livro sobre o espiritismo. É um livro dentro do espiritismo. Não é doutrina espírita, é uma obra sobre. Não é uma obra contra nem fora, como Kardec classifica. Fora de Kardec, nenhuma obra é doutrina espírita. Nenhuma delas passou pelo critério. Claro. Né? E não é porque foi publicada pela Federação Espírita Brasileira. A Federação Espírita Brasileira, ela publica diversas obras, assim como a Livraria Didier, da época de Kardec. Didier, um fundador da doutrina espírita, também, junto com Kardec, publicou lá também a vida de Jesus, a vida de Joana d'Arc, ditada por ela mesma. E não é doutrina espírita, mas é uma obra sobre a doutrina espírita. Não é que eu estou dizendo que não seja espírita, as pessoas têm dificuldade no entendimento. Né? Uma vez eu fui fazer uma palestra e falei, olha, a vinda de Jesus não é como as pessoas entendem. Aí um mês depois uma pessoa chegou, Jorge, eu ouvi dizer que você disse que Jesus vai voltar. Né? As pessoas, às vezes a pessoa... Nossa! Então é mais ou menos isso, né? Eu não falei assim, olha, e não é espírita, eu não disse isso. É uma questão filosófica, de definição, conceitual. Não é doutrina espírita. O Centro Espírita divulga a doutrina espírita. E existem obras sobre a doutrina espírita que a gente pode usar, como Joana de Ângeles, como Leon Denis, André como Luiz, Herculano Pires e tanto outros, né? Como Celso Martins, como José Marques Mesquita. Isso, todas essas pessoas, Jorge André, todos eles são obras sobre a doutrina espírita. Isso. Não é porque é encarnado e desencarnado que tem prioridade. A prioridade é o conhecimento. Agora, a doutrina espírita são as 21 da codificação. Obras. Exatamente. Então, né? Jorge, você esclareceu. Muito obrigado por essa pergunta, foi importante. Mas é interessante, né, o anônimo, porque ele auxiliou consideravelmente. Exatamente. Primeiro, ele agora tem certeza que ele entendeu o que você falou. Espero. Né? Não, nós esperamos, claro. E segundo, ele foi um instrumento pelo qual nós estamos tentando colocar aqui. Isso. E isso é importante, de ter coragem de falar. Isso. Porque as pessoas às vezes não falam. Ele foi educado. Isso, não fala e fica com aquela energia. Não. Isso, Olha, se alguém tiver algum não entendimento ou se não sentiu à vontade, pode me procurar, pode mandar e-mail para mim. Não, eu atendo todo mundo. Claro. Né? E a gente está aqui para esclarecer. A vida é essa. Isso. Em outras encarnações, nós botamos pedra, nós enganamos, iludimos, fantasiamos, e agora a gente está aqui para tirar as pedras. Então é por isso que a gente enxerga, às vezes, certas coisas com mais facilidade, porque a gente foi especialista em enganar os outros. Então a gente conhece quando a coisa não está muito certa. É verdade, não tem dúvida. Bom, então vamos lá. Tem mais uma... Quer dizer, tem várias de hoje, né? A Miriam de Nilópolis, porque realmente são perguntas bem interessantes, né? Você já parcialmente respondeu, mas se você quiser reiterar, né? A Miriam de Nilópolis diz assim, gostaria de saber se as obras de Leon Denis, Joana de Ângeles, estão dentro da doutrina espírita, porque tem um centro que faz palestras públicas com estes livros. E nos envia abraços. Dentro da doutrina espírita, não. Não é doutrina espírita, é obra sobre. Isso. Se você usa como a obra de apoio, né, literatura de apoio, onde você vai buscar um pensamento, uma reflexão, legal. Agora, quando você usa só nisso, aí é um problema. É mais ou menos, eu vou para a faculdade estudar Freud e só estudo obras sobre o Freud, não estudo a obra do Freud. Aí fica um pouco complicado, né? Claro. Então, se eu quero ser um especialista em Freud, eu tenho que estudar Freud. Lógico. Né? E importante que eu estude aquelas pessoas que tanto eram a favor do Freud, como aquelas que eram contra o Freud.
né? Porque aí você vê os parâmetros, os pontos de vista. Mas Kardec recomenda isso. Mas eu tenho que estudar o Freud. Claro. E com Kardec é a mesma coisa. Lógico. Agora, não tem o que ele falou, né? Vamos, assim, eu vou reiterando para que a gente vá costurando, né? Ele não falou que não se pode estudar as obras de Leon Denis e nem se estudar as obras de Joana de Ângeles, como a Miriam citou. Não é isso. Apenas ele está dizendo que essas obras não são doutrina, porque não fazem parte daquelas 21 obras da codificação. Né? Então, é isso, companheiros. Eu vou reiterar cada vez, né? Porque não é possível né, as pessoas ficarem com essa dúvida. Muito bem, então eu quero enviar um forte abraço para o Anônimo e também um forte abraço para a Miriam de Nilópolis. Vamos lá, a Marilene de Campo Grande. Um abraço para a Marta e o professor Jorge. O programa está muito bom. Obrigado. Obrigada, Marilene. Um grande abraço para você também, querida. Participa ativamente no Facebook, né? A Ângela de Fragoso, o programa está maravilhoso. Amo este programa. Da Marta, conforta muito a gente. Nós ouvimos a rádio 24 horas. Muito bem, Ângela, obrigada, né? A gente se sente honrada. A Rádio Rio de Janeiro se sente feliz e honrada por você estar nos dando essa audiência, né? Mas evidente, como a gente sempre tem conversado no intervalo do programa, né? É uma rádio que realmente possibilita que toda a família possa ouvir e leva a todos aqueles que a ouvem mensagens de esclarecimento, confortam porque esclarece, não é isso? Ângela, muito obrigada pela sua audiência, um grande abraço para você, tá? Temos ainda o Luiz da Ilha, que diz assim, em Gênesis, Deus aconselhou que não se comece, é isso? Não se comesse, sim, o fruto da árvore do conhecimento, que segundo entendo e pelo que estamos assistindo dia a dia, aquela árvore do conhecimento não é a da vida. E hoje o que estamos presenciando são centenas de religiões, doutrinas, e que nos parece que estamos numa grande confusão. É o Luiz da Ilha. Essa confusão faz parte do nosso processo. Só não vai haver confusão, só não vai haver divergência de pensamento quando formos puros. Que aí seremos iguais. Mas enquanto somos inferiores, a diversidade de pensamentos, gostos, é muito grande. Então é difícil você ter um único pensamento. A doutrina espírita ela vai se tornar universal, não no sentido que a gente entende, das pessoas irem no centro, mas é que os princípios da doutrina espírita e as suas consequências estarão nas consciências de todos. Muito bem. Simples assim. Luiz, um grande abraço, Luiz. Obrigada pela sua participação, tá? Nós temos aqui a participação do Celso Barreto, que diz assim, isso da outra vez, né, no programa do mês passado, do dia 1º de junho. Ele diz, então, Emanuel, Joana e outros espíritos participaram da codificação? Vamos reiterar mais uma vez. Não. Não tem nenhuma assinatura de Joana de Ângeles, Emanuel, não tem. Se não tem é porque não participou. Mas tem ali o espírito, assinado um espírito. Aquele espírito pode ser qualquer um. Claro. Né? Até tem um amigo meu que ele diz assim, eu participei também lá do Livro dos Espíritos. Onde está teu nome? Está lá no etc. Né? João de Evangelista, não sei quem, o etc. Eu era etc. Então, né? Se não botou o nome, é porque não quis, ou porque não pôde. Se não pôde, né? Se você não está assinado, então não participou. Né? E não há problema nenhum nisso. Então, como você já falou aqui, vamos repetir. Eu acho até legal a gente repetir sempre isso daqui para frente. Né? Esses espíritos, né, eles falam sobre o espiritismo, sobre a doutrina. Eles não fazem parte da codificação, né, que são aquelas 21 obras que nós conhecemos. Até se você quiser dizer a lista das obras, Posso... você tem de cabeça? Não sei se eu vou errar. Livro dos Espíritos. O bom, né, de ser espírita é que a gente não tem mais compromisso com decorar, Isso, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, A Viagem Espírita, o Espiritismo na sua expressão mais simples, o que é o Espiritismo, que eu já falei, a Gênese e os 12 volumes da Revista Espírita. 12 mais um índice, 13. Né?
O índice... Não, pois é. Mas se você juntar as 12 mais essas 9, dá 21. Dá 21. E quem listou? Isso é mais importante. Ah, sim. Quem listou e quem disse que são 21? Allan Kardec. Isso. Pega lá o catálogo racional para a publicação das obras espíritas e você vai ver lá que o Kardec listou as 21. Ele separa. Primeiro ele bota as 21 obras fundamentais, depois ele vem botando obras sobre. E aí nas obras sobre, tem obras que ele apoia, que diz, olha, aqui está tudo de acordo, e tem obra que ele diz, aqui está tudo errado. E as duas são obras sobre, e as duas são complementares. Não é a ideia que se tem. Agora, eu convido todos a visitar esses pensamentos de Kardec. Isso. Porque eu sou o Jorge que estou falando. Né? Então, se a pessoa puder ler direto, leia na Kardec fonte, falando, leia na fonte. Aqui a gente não é oráculo, a gente não é nada, a gente é um propagador. Então, leia lá, procura, baixa o catálogo, tudo isso você pode baixar pela internet de graça. Isso. Leia lá, Kardec bota obra fundamental, obra sobre, obra fora e obra contra. A biblioteca de Kardec era assim. Então, esses autores são obras sobre. Isso. Né? E que podem ser estudados, devem ser Deus, estudados. claro, agora, você não pode priorizar em detrimento das obras fundamentais. Isso, claro, não pode priorizá-la em detrimento das obras básicas, ou melhor, fundamentais e, logicamente, dizer que elas são doutrina espírita, tá? É espiritismo, mas não é doutrina espírita, ok? Ninguém está crucificando a Joana, o Emanuel, o André, ninguém. Leon Denis, nem Leon Denis, nada. Gabriel Delane claro. E outros. Muito bem. Um grande abraço então, Celso. O Danilo Kleber, de Rocha Miranda, parabéns pelo esclarecimento que você está dando. Fiquem com Deus. Obrigado. Danilo. Muito bem. O Luiz Antônio de São Gonçalo, de todas as doutrinas e de todas as religiões, foi a vinda da luz chamada Jesus e é a parte mais importante. Foi o que Jesus diz. E ele fala, conhece-te a ti mesmo. É importante. É exatamente isso. É o ensino. De Jesus, o que precisamos é o ensino. É a sua moral. E que o Espiritismo vem trazer e separar daquilo que é dos homens. Né? Isso mesmo. E essa máxima, né, conhece-te a ti mesmo, na verdade não é de Jesus. Ele apenas repetiu. Ele apenas repetiu. Né? Muito bem. Um grande abraço, Luiz Antônio. O Luiz da Ilha diz assim, essa antiga, né, do dia 1º de junho, quando Jesus disse o mundo jaz no maligno, palavras sábias naqueles tempos, e que não foi dito por um profeta, é como estamos assistindo nos dias atuais. Nos dias atuais e em todas as épocas, o mal, né, segundo a doutrina espírita, é tudo aquilo que se afasta da lei de Deus, sempre esteve. O mal supera o bem. Vai chegar um dia em que o mal vai se equiparar com o bem. E ponto. Então, o maligno no sentido do mal. Que não existe nenhum ser criado voltado ao mal. Isso é uma ilusão que nem na Bíblia está. Esse negócio de anjo decaído nem na Bíblia está. Então, que é outra lenda também que as pessoas repetem sem saber. Olha, a Anônima diz assim, eu não sei se é o anônimo ou se já é anônima, uma outra pessoa, né? Diz assim, mas eu penso que é o mesmo, porque, olha, se entregou aqui na fala, no discurso. Diz assim, quem me esclareceu foi a ouvinte, que perguntou se as obras de Leon Denis e Joana são obras espíritas. O que eu perguntei foi exatamente isto, esclarecendo todas as confusões. Graças a Deus. Então, agradecemos a participação da ouvinte. Da ouvinte que foi um instrumento de esclarecimento. Graças a Deus. Graças a Deus, né? A providência é a somatória de todos os seres do universo. É verdade. E o nosso programa se transforma numa grande rede, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Muito bem, Anônima, um grande abraço para você. Eu fico feliz que você agora está esclarecida. Né? Que bom, isso é muito bom. Então, vamos lá.
tem duas coisas importantes. A primeira, outro esclarecimento que também faz uma confusão muito grande. Kardec diz assim: o espiritismo, marchando com o progresso, não será jamais excedido ou ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, ele se modificará nesse ponto, e se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. O que ele está falando aqui em relação a descobertas da ciência? Então, se a ciência mostrar que alguma coisa que a gente provar que aquilo ali está errado, nós vamos aceitar. Claro. E ponto, não tem o que discutir. Ué, vamos fazer igual os nossos erros do passado, né? Não vamos falar, porque não vamos falar que são os outros, somos nós do passado. Não, aceitar. O problema é que a pessoa confunde assim: saiu um livro tal do médium tal, é novo. Não, é novo, o que é novo ali? Ele está falando dos 4 elementos. 4 elementos não tem nada de novo. Isso é velho e ultrapassado. Saiu Lavoisier, já acabou com isso. Né? Então, a energia, a magia, esses nomes, todos isso aí já passou. Então, não é isso que o Espiritismo está trazendo. Existe uma teoria que daqui a não sei quantos mil anos vai ser comprovada, então daqui a 5.000 anos. Então, daqui a 5.000 anos a gente aceita. Então, tem que, o que está provado agora. Preciso estar comprovado. Exatamente. Então, o Espiritismo tem essa tarefa, né? Exatamente. Agora, do ponto de vista de coisas do espírito, quem rege é a ciência espírita, que está nas 21 obras, estão nas 21 obras fundamentais. Exato. Então, se o espírito diz que não, aqui é muito bom comer no mundo espiritual. Opa, a doutrina espírita diz que o espírito não pode comer. Isso. Se ele está dizendo que está comendo e que é bom, mostra o quê? Que o ponto de vista dele não é privilegiado e ele é um espírito inferior. Ponto. Exato. E como se fala na Revista Espírita, tem muitos textos falando sobre isso, né? É um ponto de vista pessoal daquele espírito. Exatamente. Não é doutrina espírita, é uma obra sobre a doutrina espírita que a gente vai ler, vai especificamente pesquisar nas obras e vai demonstrar o erro pela análise. Não houve concordância. Acabou. Exato. Ponto. Né? Mas o espírito não é maligno, não. Né? Não tem que ser execrado, nada disso, companheiros. É essa a diferença. E o outro ponto qual é? Então, Kardec fala o seguinte, olha só, que coisa linda. Para quem conhece a doutrina espírita, ela é, de um canto a outro, um protesto contra o misticismo, uma vez que tende a conduzir todas as crenças para o terreno positivo das leis da natureza. Mas entre aqueles que não a conhecem, há pessoas para os quais tudo que sai da humanidade tangível é místico. Para elas, adorar a Deus, orar, crer na providência é ser místico. Não temos o que nos preocupar com a sua opinião. Olha só. Que coisa bonita, né? É verdade. Então, nós adoramos a Deus, mas não porque temos que adorar a Deus, porque a gente descobriu que existe uma lei que rege esta questão. Então, é natural, se aquilo faz bem ao ser humano ou ao espírito adorar a Deus, então é uma lei da natureza. Então, nós seguimos porque é uma lei da natureza, não porque alguém disse que tem que seguir. Isso é importante. Essa que é a questão, que a gente ainda estamos tateando. A doutrina espírita, encarar a doutrina espírita conforme ela foi codificada por Allan Kardec, é uma coisa para daqui a 100 anos. A gente tem dificuldades com isso, muitas dificuldades, porque a gente traz as nossas crenças do passado, os nossos posicionamentos, e muitos ouvintes nesse momento, às vezes estão se incomodando, às vezes até se encolerizam, porque tem uma posição e é tirada dessa posição de aparente conforto. Exatamente. E, de modo geral, a psicologia explica que às vezes a pessoa não se preocupa com o conteúdo, e sim com o portador da informação, que sou eu, Jorginho. É verdade. Mas não tem problema. As pedras que nós pisamos são as pedras que também colocamos no passado, então faz parte da lei da natureza. Parte, né? Mas a gente vai afastando as pedras, vamos... Com muito carinho, com carinho, sem reclamar. Lógico. Até porque a gente percebe, né, que essa resistência das pessoas, né, em recusarem não o Jorge, não a Marta, né, mas a doutrina espírita, Kardec, né, faz parte dos nossos atavismos, né, do passado. Mas todos nós vamos superar. E olha, o programa vai fechar
com a participação de uma ouvinte. É magistral essa participação. É a Verônica de Jacarepaguá, que diz assim: mensagem para a anônima. Olha a rede estabelecida. Ela diz assim: anônima, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas é preciso que aceite a verdade, né, anônima? Um grande abraço para você, Verônica. Muito obrigada pela sua participação. Tá? Um beijo muito grande. E anônima, um beijo também para você. Um grande abraço. Que você, né? Que Deus te abençoe e que você consiga ir se desprendendo desses atavismos, né, do passado. Muito bem, nós estamos ouvindo Meditação de Thaís, que diz: o programa encerrou, Jorge. Nós queremos agradecer demais por todo esse estudo que você fez, maravilhoso. Pedir a Jesus que continue te abençoando nessa trilha, né, de árdua, mas muito bonita e muito prazerosa, de estudar a doutrina espírita com a fidelidade necessária. Que Jesus te abençoe. Se você quiser dizer uma palavra, nós temos aí um segundinho. Eu queria dizer a Deus obrigado de estar aqui, porque outras pessoas poderiam estar com muito mais capacidade, com muito mais tato, talvez, mas permite que nós estejamos aqui divulgando a doutrina dos Espíritos, e faremos isso até a nossa morte. Que assim seja. Muito bem. E convidamos a todos para que na próxima semana estejam juntos conosco falando de Espiritismo. Até lá e muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Falando de Espiritismo. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você.